Existe algo sagrado em sentar à mesa, onde o pão é partido, a presença é sentida e a conversa se transforma em cuidado. Esse é o tempo de mesa, um espaço de afeto, fé e encontro. Puxa uma cadeira, a mesa está posta. Olá, olá! Começou mais um episódio do podcast. Pega uma cadeira aí, a mesa está posta. Que bênção estar neste lugar. Vocês não sabem como tem me esmagado para liberar palavras para vocês aqui. E eu gostaria que você já se sentisse em casa, fossem todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre 3 palavras que marcaram o retiro que eu fui na semana passada e ele continua ecoando no meu coração. Sobre lugar, altar e intimidade. Isso mesmo. Esses temas, eles têm mexido muito com o meu coração, no meu pensamento, e foi um retiro poderoso, forte, de muita transformação. E esses nomes, né, eles mexem com a forma de como nós nos relacionamos com Deus, com a presença dele no nosso dia a dia. Será que nós temos preparado um lugar para ele? Será que nós temos levantado um altar com a nossa vida? Será que nós estamos buscando intimidade de verdade? Fica comigo nessa mesa aí, porque essa conversa está só começando. Eu queria começar falando do lugar, então. Sobre esse lugar. E eu me lembrei, né? Em Êxodo 3, Deus fala com Moisés e diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Aquele lugar se tornou santo por causa da presença. Então eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi o lugar marcante onde você sentiu a presença de Deus? Nossa, já tive tantos lugares que eu senti a presença de Deus com cuidado, com renovo, sabe? Não sei vocês, mas tem muitos lugares marcantes da minha vida que já aconteceu isso. E às vezes não precisa ser de um lugar tão elaborado não, né? Como a gente pode preparar nos dias de hoje lugares que honrem a presença de Deus? Você sabe como preparar esse ambiente? O nosso coração, ele pode ser esse lugar também? Eu creio que sim. Porque não adianta de nada nós arrumarmos um lugar lá fora, um lugar elaborado, um lugar preparado, se ele não habitar em nosso coração. Então eu acredito que esse lugar, ele está sendo revelado principalmente a nós, ao lugar que é dentro de nós, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então eu creio sim que o nosso coração, ele pode ser este lugar. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o altar. O segundo tema foi o altar no retiro, um lugar de entrega. Eu creio, na palavra vai dizer em Romanos que fala que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, a nossa vida é um altar. E o que é levantar um altar nos dias de hoje? Você já viveu um momento em que Deus te pediu algo no altar? Ou por que é tão difícil manter o altar aceso no meio da rotina? Eu creio que esses dias têm sido tão propício a falar isso. Levantar altares errados tem nos custado muito. Nós levantamos altares que muitas vezes não agradam a Deus. A gente levanta um altar, eu creio que com prioridades erradas. E o Senhor, nesse episódio, Ele está querendo com que a gente não altares que não seja para Ele. Eu vejo muita coisa assim, Deus me pedindo várias coisas. Às vezes um ato de obediência a gente não quer entregar. Às vezes um tempo a gente não quer entregar, um objeto, a gente não quer entregar um valor, seja o que for. Muitas vezes porque o nosso coração está nesse lugar. Não no altar do Senhor, mas no altar que tira as coisas do foco, né? Que tira as coisas do caminho com Deus. Então, que você venha entender que esse altar, ele precisa ser construído, ele precisa ser mexido, ele precisa ser cuidado para que apenas a presença do Senhor habite nele e nada mais.
Depois eu quero começar a falar também sobre a intimidade. Talvez seja o mais profundo nesses 3 tópicos aqui. Intimidade não se força, ela é construída no secreto, como Jesus nos ensina lá em Mateus 6,6, né? De fechar a porta do nosso quarto, de orar, de ter um lugar para se encontrar com o Senhor. E como você tem definido a sua intimidade com Deus? Tem tido tempo para Ele? Tem te aproximado ou te afastado dessa intimidade? Talvez quero deixar uma pergunta aqui para você. Qual foi a última vez que você se sentiu que estava de verdade com Deus? Eu creio que temos muitas maneiras de falar com Deus. Não precisa um lugar específico, uma porta fechada específica, um quarto específico, mas nós precisamos desenvolver essa intimidade. E é isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para ter uma intimidade com Ele. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho. O Senhor tem falado muito comigo nesses dias sobre o meu lugar de intimidade com o Senhor. Tem dias que eu me organizo e quero fazer de uma forma, na outra semana eu me organizo e faço de outra. Quando vê, o meu lugar de intimidade com o Senhor se torna na correria do meu dia. E eu fico pensando, nossa, parece que eu não tirei tanto tempo para Deus, parece que eu não tirei tanto tempo para parar, mas na verdade eu tenho visto que eu tenho conversado muito com Deus enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou dirigindo o carro. A maior maneira que eu tenho de buscar Deus, de intimidade com Deus, é quando eu estou dirigindo. Nossa, eu tenho uma liberdade, eu tenho uma sensação assim de que Ele está comigo realmente no carro. Às vezes nem é tanto lavando a louça, eu sei que tem algumas mulheres que é lavando a louça, eu sei que tem alguns homens que é enquanto trabalha, no horário do almoço, no horário do descanso. Cada um tem a sua maneira, né? Mas o importante é que a gente tenha intimidade, que a gente veja o Senhor, veja o Espírito Santo como um verdadeiro amigo, que está ali, que está nos ouvindo, que está prestes a liberar palavras de amor, de consolo, enfim. Porque, na verdade, Ele está esperando com que a gente comece o papo primeiro. E ali a gente vai sendo ministrado conforme a nossa intimidade com o Senhor. Então, lugar, altar, intimidade, elas têm uma direção. E eu creio que Deus está à procura de corações dispostos, né, a preparar um lugar, a oferecer um altar, a cultivar a intimidade, que eu sei que não é algo que nasce de repente, ela se constrói. E eu quero encorajar você, de onde você estiver aí, pare um pouquinho, olhe para sua rotina, pare a sua vida espiritual aí. Será que tem um lugar para Deus? Será que o altar ainda está aceso? Será que você ainda o conhece? Ou só ouviu falar? Ou só experimenta daquilo que o outro vive, daquilo que o outro te conta? Em Apocalipse 3 vai falar: o Senhor está à porta e bate. E é sobre isso. Às vezes só falta a gente abrir. Porque o Senhor, Ele está ali. O Senhor já está batendo. O Senhor está ali. Já está cansado de bater às vezes em algumas portas. Mas Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele quer somente que você construa tudo isso. Que você construa esse lugar para Ele chegar. Esse altar para Ele se assentar. E essa intimidade para Ele operar. Eu queria que você pensasse no final desse episódio aí, se falou com você, se você acha que tem alguém que precisa ouvir, espalhe essa conversa para quem precisa reacender esse altar. Nós estamos também trabalhando nessa semana com as lives, chama acesa, e o Senhor tem falado tanto ao nosso coração sobre esse lugar de não deixar a chama se apagar. E Ele revelou ao nosso coração nessa semana que é sobre não apagar o Espírito que habita em nós. Mas para Ele habitar em nós, Ele precisa ter um lugar em nós, um altar de prioridade e intimidade conosco, para que o Espírito se revele e não se apague. Então eu quero abençoar você, abençoar a sua vida que está me escutando aqui. Quero te agradecer por compartilhar de um tempo de mesa comigo. Que você possa ser abençoado em nome de Jesus. E assim nós possamos ter muitas rodas de conversas por aí. Amém? Que Deus abençoe.